Fala, galera intensiva, meu nome é Ivens, sejam bem-vindos a mais um Questões Comentadas. Hoje o nosso Questões Comentadas de número 226. Então já começa aí deixando aquele joinha, curtindo esse vídeo, clicando na setinha que tem aqui embaixo, ó, compartilha esse vídeo lá nos seus grupos, se inscreve aí se você ainda não está inscrito e deixa um comentário para você ajudar aí no engajamento, beleza? Bora então dar uma olhada nas nossas questões de hoje. Nossas questões de hoje da prova da WebSer para o FJF, né, Universidade Federal de Juiz de Fora, em 2015. Ao aplicar uma PIP externa para contrabalancear a auto-PIP secundária à limitação ao fluxo aéreo expiratório, deve haver a monitorização adequada da mecânica respiratória. É necessário o fisioterapeuta, então ele está falando aqui, né, de pacientes obstrutivos que têm uma limitação ao fluxo expiratório, e ele está falando do uso da PIP externa, a PIP do ventilador, para a gente contrabalancear essa auto-PIP. E aí deve haver uma monitorização adequada da mecânica. Então é necessário o fisioterapeuta, letra A, monitorar se houve um aumento da pressão de platô para que se note o efeito da desinsuflação pulmonar pela PIP. Não. Se está tendo desinsuflação, a tendência é que ocorra uma diminuição do platô, tá? Porque ele está hiperdistendido, chega no ponto que perde-se complacência, e se ele desinsuflar, ele volta a ganhar complacência, vai diminuir a pressão de platô. Então aqui não. B. Monitorar no modo PCV o volume corrente exalado. Até aí tá legal, vamos ver agora. E, se estiver reduzido, estará havendo desinsuflação pulmonar. Não, no modo PCV, o volume corrente exalado tem que ser cada vez maior se a PIP que você está ajustando nesse paciente está favorecendo o esvaziamento pulmonar, está favorecendo a exalação, certo? Está favorecendo essa desinsuflação pulmonar. Então, o volume corrente tem que estar aumentado comparado ao início do ajuste da PIP. C. Aplicar uma PIP externa, beleza? No valor aproximado de 85% da auto-PIP para contrabalancear a auto-PIP e facilitar o paciente atingir o limiar de disparo. Aqui tá certo, né? Então, tradicionalmente, a gente diz que a gente precisa colocar uma PIP externa de aproximadamente 85% da auto-PIP para a gente chegar num ponto ótimo nesses pacientes obstrutivos. E isso favorece o paciente atingir o limiar de disparo, porque o grande problema da auto-PIP é esse, ela aumenta o trabalho, principalmente para disparar o ventilador. Letra D. Monitorar a pressão de platô para ficar acima de 35. Não, né? A gente quer sempre um platô abaixo de 30 para ter uma ventilação protetora de uma maneira geral. Identificar na curva fluxo-tempo se o fluxo expiratório não chega a zero, para que não haja permanência da auto-PIP. Não, na curva fluxo-tempo, você precisa verificar, identificar se o fluxo expiratório chega a zero, né? Porque quando o fluxo toca no zero, né, o fluxo expiratório toca na linha de zero, quer dizer que todo o ar que tinha no pulmão para ser expirado foi expirado, né? Então aí sim você estaria ajudando a corrigir a auto-PIP. Então ficamos aqui, então a letra E também não é certa, né? Ficamos aqui com a letra C, aplicar uma PIP externa no valor aproximado de 85% da auto-PIP para contrabalancear essa auto-PIP e facilitar o paciente atingir o limiar de disparo. Olhando o nosso gabarito, letra C, coloque aí C, mais um pontinho para você. Segunda questão também da mesma prova. Para mensurar a pressão alveolar na prática clínica, é necessário seguir várias recomendações, incluindo as citadas a seguir, exceto, então, quais dessas recomendações a gente não vai seguir se a gente quiser mensurar a pressão alveolar, tá? Utilizar modo VCV, ausência de esforço respiratório, tempo de pausa de 2 a 3 segundos, regular em zip, ausência de vazamento. E aí? O que a gente não precisa para a gente monitorizar aqui, né, mensurar a pressão alveolar. Quando ele fala de mensurar a pressão alveolar, o que ele está querendo dizer? Né? A gente quer saber a pressão lá no alvéolo. Como que eu faço isso? Eu preciso fechar o sistema para poder ter essa transmissão da pressão alveolar para o ventilador, lá para o nosso Y, para poder saber qual que é a pressão. Então, quando eu fecho o sistema, eu igualo a pressão no sistema, né? Essa é uma manobra de pausa inspiratória. E aí a gente vai saber a pressão de platô. Então, a pressão de platô nada mais é do que a medida da pressão alveolar. Então, eu preciso fechar as duas válvulas ao fim da inspiração para mensurar essa pressão de platô, essa pressão alveolar, né? A pressão ao fim da
inspiração. Então é isso que a gente está fazendo. Quando a gente faz uma manobra de pausa inspiratória, eu espero o paciente inspirar, entra todo o volume corrente, fecho a válvula inspiratória, nesse momento a válvula exalatória já está fechada, então eu tenho as duas válvulas fechadas, sistema parado, sem fluxo de ar, ele iguala a pressão no sistema. Física é bonito, né? Bom saber física, tá? Então, letra A, utilizar modo VCV. Aqui a gente já começa com um porém. Posso fazer medida de pressão de platô em PCV? Posso, tá? Mas tradicionalmente recomenda-se VCV? Recomenda-se. Tá errado falar que tem que utilizar o modo VCV? Não. Então, assim, não tá errado isso aqui, mas né, não é obrigatório. Ausência de esforço respiratório? Sim, né? A gente precisa de ausência de esforço respiratório, porque senão você altera a pressão no sistema com esse esforço do paciente mesmo com as válvulas fechadas. Tempo de pausa de 2 a 3 segundos? Aí, se eu estiver querendo saber a pressão de platô em si, legal, pausa de 2 segundos, geralmente de pelo menos 2 segundos é o recomendado. Se a gente está falando de driving pressure, aí pausa de 2 a 3 segundos já é demais, né? Para driving pressure, a gente recomenda pausas bem menores ali, né? Então, beleza, mas ele está falando para a gente saber a pressão alveolar, saber a pressão de platô. Regular em zip, então eu preciso zerar a PIP do meu paciente? Não, né? A gente vai utilizar a PIP que ele está utilizando, porque a gente quer saber naquela condição qual é a pressão de platô, porque se eu alterar a PIP, também vai alterar a pressão de platô. Ausência de vazamento, por favor, né? Vazamento a gente não quer na ventilação mecânica, porque a gente quer um sistema fechado, e se tiver vazamento, a sua pressão de platô vai ficar diminuindo ao longo do tempo, porque está perdendo volume. Então ficamos aqui com a letra D, o que a gente não quer na hora de mensurar a pressão alveolar, a driving pressure, a pressão de platô, seja lá o que a gente está medindo nessa hora aí, na hora que a gente faz a pausa inspiratória, a gente não precisa regular em zip, beleza? Olhando o nosso gabarito, letra D. Então coloque aí mais um certo e coloque também um joinha, deixa o seu like aí nesse vídeo, não esquece de compartilhar, clica nessa setinha que está aqui embaixo, manda esse link direto lá nos grupos, se inscreve aí no canal e não deixe de comentar para ajudar aí no engajamento. Eu vejo você no próximo vídeo. Até lá!